quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância e vai te Boa noite, queridos, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando realmente nós entendemos que não há distância para que o Senhor possa nos alcançar, nós vamos compreender mais claramente aquele texto que diz: o que poderá, o que pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Nada pode nos separar. Então, que mais uma vez possamos estar cientes, desse privilégio que temos de poder andar e caminhar juntos e aprender juntos a palavra de Deus e aprender juntos a conviver com a vontade de Deus e crescer no conhecimento, na graça do nosso Deus através da sua revelação, através da sua palavra revelada a nós e através daquilo que tudo que Jesus nos deixou como ensino e como exemplo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Essa noite nós vamos estar estudando sobre o chamado, e a abrangência do chamado de Abraão, e podemos entender algumas questões até teológicas no sentido da igreja, no sentido do povo de Israel, para podermos meditar e entender que em Deus não há exclusivismo. Em Deus há chamado. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, somos gratos, Pai, porque o Senhor mais uma vez nos permite, através dessa ferramenta chamada tecnologia, através das redes sociais, poder levar a tua palavra. E mais uma vez queremos desde já colocar em tuas mãos o governo do nosso país, a nossa nação, Pai, como Brasil e como brasileiros, colocar em tuas mãos, Senhor Deus, mais uma vez os governantes desta nação, a começar pelo presidente da República, Senhor Deus, passando pelos governadores e prefeitos, que o Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo iluminação à mente de cada um deles e paixão no coração pela nação. Muito obrigado por isso, Pai. Continue a direcionar de acordo com a tua vontade e que possamos, Senhor Deus, esperar pacientemente e em silêncio a salvação que vem do Senhor. Muito obrigado. Abençoa o lar de cada um, Pai, que está agora ao vivo, cada um que agora ao vivo está e cada um que estará também sendo alcançado depois após a gravação desse vídeo, Pai. Chegue esse vídeo, aonde ele chegar, chegue para trazer a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Buscar entender o sentido da bênção de Abraão às vezes nos traz uma compreensão errada do que é a bênção de Abraão. Existem teologias, e como eu costumo dizer lá na igreja, os irmãos às vezes ouvem eu falar isso, a teologia às vezes mais atrapalha do que ajuda,
ou mais atrapalha do que abençoa. E nós precisamos lembrar o seguinte: há uma linha de pensamento que a igreja substitui Israel. E há uma linha de pensamento que isso não é verdade. Mas quando nós olhamos para a promessa feita a Abraão, e a partir dessa promessa em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3 que vamos ler, nós vamos caminhar essa noite aqui para um entendimento. E você vai fazer a sua análise. Lógico que você vai fazer a sua análise. Você tem essa liberdade de fazer essa análise. Mas a pergunta que quero fazer inicialmente para que possamos caminhar com o estudo dessa noite é: a igreja substituiu Israel? Essa é a pergunta que precisamos responder essa noite. Será que realmente a igreja tomou o lugar de Israel? Será que isso é verdade ou não? Então vamos meditar essa noite a partir de Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, nós vamos meditar nessa palavra. A bênção de Abraão foi específica a uma nação? A bênção estendida a Abraão foi específica a um povo? É isso que nós temos que responder. São essas perguntas que precisamos responder. Então vamos lá, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3. 1 a 3. Estarei lendo na NVI, na Nova Versão Internacional. Tá bom, queridos? Gênesis 1, o chamado de Abraão. Não é? Deus chama Abraão para alguma coisa. E ele diz o seguinte, não é? Aqui em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão, não é? Não era Abraão ainda. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai. Mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E, talvez na sua versão, se você não estiver usando a NVI, não é? Todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas serão abençoadas. Então, a partir disso, nós precisamos entender o seguinte: a chamada de Abraão já é uma bênção por si só. Só que essa aliança que Deus faz com Abrão aqui ainda, ela não é somente um chamado ou uma bênção no sentido de ele simplesmente ser um canal aleatório, um canal só de passagem. Abraão é chamado para ser Barak, bênção. Não é? Barak no hebraico, bênção. Então, a partir do chamado de Abraão, nós vamos caminhar na história do povo hebreu até chegar a nós. E há essa teologia da substituição, ou seja, a igreja substitui Israel. Mas será que esse é o entendimento realmente que esse chamado de Abraão nos traz? Esse era o entendimento, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, onde ele trata desse assunto? Será que esse era o pensamento dele? É a resposta que precisamos trazer. Então, a partir do pacto feito com Abraão e com a sua descendência, apesar de não sermos judeus, eu sou bisneto de judeu, não é? Mas foi necessário ter um encontro com Cristo, o Messias vindo. Não é? Sabemos que a ortodoxia ainda não entende a vinda do Messias. Entendemos que a ortodoxia não entendeu que na pessoa de Jesus Cristo veio o Messias. Mas, quando nós caminhamos com a história bíblica, nós vamos percebendo nas suas páginas e no seu contexto histórico que o pacto feito com Abraão chegou até nós. A aliança feita com Abraão chegou até nós. Chegou até nós. Aquela aliança que Jesus está ali na ceia falando, esse é o cálice da nova aliança, é porque não haveria mais necessidade de sacrifício de animal. Não haveria mais necessidade de derramamento de sangue de animal. Não haveria mais necessidade de matar o corpo de um animal. Não é? Ele estaria assim substituindo o sacrifício de animais. Mas é muito mais do que isso, lógico, a entrega de Jesus.
O sangue dele nos perdoa de todo o pecado, precisamos lembrar disso. Mas para que essa bênção chegasse até nós, foi necessário Deus chamar Abraão. Sê tu uma bênção, e em você abençoarei todas as famílias da terra. É do seu descendente. Do seu descendente. Então nós não somos judeus. Apesar de eu ser bisneto de judeu, eu sou gentio. Não é? Não tem que haver orgulho. É isso que o apóstolo Paulo vai tratar lá depois em Romanos. Sabe, não tem que haver orgulho por ser hebreu ou judeu, e não tem que haver orgulho por ser gentio, salvo por Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo. O mandamento do Senhor chama Abraão para uma responsabilidade. Sai da tua terra e da tua parentela. Era uma terra e uma parentela idólatra. Precisamos lembrar historicamente isso. Então, Deus precisava primeiro tratar Abraão, afastar ele da idolatria da sua parentela. Era necessário afastar Abraão da idolatria da sua terra. Sai da tua terra e da tua parentela. E você vai para um lugar que eu vou te dizer, é confiança. É confiança. Então, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Né? O verso 1 diz isso. A ordem era clara. Abraão teria que abandonar a idolatria de seus parentes, de seus familiares. Sabemos ali que está na região da Mesopotâmia, ali, né, perto da futura Babilônia, não é? Naquela região ali, não é? Naquela região ali, dos caldeus. Não é? Então está ali, perto ali da futura Babilônia. Está perto ali, muito perto. Conhecemos a história, né, do legado da Babilônia. Conhecemos o seu histórico idólatra, de idolatria. Conhecemos tudo isso. Mas Deus chama Abraão para uma responsabilidade. Sai fora de tudo isso, que eu quero tratar com você enquanto você caminha. Até aonde eu vou te dizer. Sabemos que é Canaã, porque já nos foi revelado. Ele não sabia. Sabemos que era a terra prometida, o chão prometido, não é? O território prometido. As 12 tribos depois conquistam isso, lá com Josué. Não é? Então, Deus ele começa a deixar um legado na história do seu povo que chega até nós através de Abraão, que depois é chamado de Abraão. O mandamento então do Senhor é específico. Você sai daí. Sai do meio de tudo isso. E você vai para a terra onde eu te indicarei. Onde eu te mostrarei. Te mostrarei. Tendo Abraão parte. Certeza do quê? Que eu estarei contigo e te abençoarei. Seja tu uma bênção. Se tu uma bênção. Você será uma bênção. E é essa bênção que nos alcança. Através do descendente de Abraão. Tenho certeza que a herança a qual recebemos será, não é? E é, mas será ainda, porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Que a gente ainda vai ver com nossos próprios olhos. Não é? Veremos com nossos próprios olhos. Porque nem ouviremos com os nossos próprios ouvidos. Não é? E sentiremos com o nosso próprio coração. Então, essa certeza dessa esperança, dessa herança dada através de Abraão até nós. A promessa, no texto que estamos vendo, que é Gênesis capítulo 12, 1 e 3, 8 promessas são declaradas aqui. O Senhor traz essas promessas, as quais precisam ser entendidas, que nos ajudarão muito na nossa caminhada de fé. O Senhor diz a Abraão, sai da tua terra. Sai. Para a terra que eu te mostrarei. Você sairia para um lugar sem saber, com o mínimo de certeza, se você estaria indo para um lugar para melhorar de vida? Você faria isso? Você daria um passo no escuro? Abraão fez isso. Creu no Senhor. Para ele estava escuro o passo. Mas lembre, para o Senhor não. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor traz promessa a esse homem que nos alcança. Então, sai da sua
terra que eu te mostrarei. Fartar-te-ei, não é? Ou fazer-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome. Ele já era pai exaltado, Abrão. Um homem de posses. Financeiramente, tudo bem. Mas o Senhor está querendo trazer um outro tipo de bênção. Muito maior do que a terrena. Engrandecer-te-ei o nome, o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Intimidade de relacionamento. Não que Abraão desejasse mal de alguém, ou que devemos desejar o mal de alguém, mas existe uma intimidade de relacionamento que é pessoal. E não tem como ficar com máscara por muito tempo. Não dá para enganar por muito tempo. Então, se tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não é Abraão que está falando isso. É o próprio Deus que está falando isso. Mas tem um detalhe, Abraão. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu te mostrarei, Abraão. É a primeira promessa. Abraão tinha de confiar que Deus estava com ele. E ele partiu confiado em Deus. Ele parte seriamente mostrando a fé em Deus. Mesmo em meio a uma criação totalmente fora dos preceitos de Deus. E em nosso caso, o mesmo acontece. Ele nos haverá de mostrar o que nos espera na eternidade. Ouviu, nenhum ouvido ouviu, nem penetrou no coração de nenhum ser humano o que Deus tem preparado. Ainda não. Então a primeira é te mostrar, vou te mostrar. Basta confiar. A segunda é, te farei de você uma grande nação, um grande povo. Aí sim, falando de povo específico. Farei de você uma grande nação. O Senhor não vem a vinda de uma pessoa para diminuí-la. O Senhor nunca se aproxima de nós para nos diminuir, e sim para nos engrandecer pela sua graça. Ele nunca se aproxima de alguém para enfraquecê-lo, e sim para fortalecê-lo. Ele te busca e me busca para nos fortalecer. Mas para fazer dela uma grande bênção, ou dele uma grande bênção, Deus quer o envolvimento íntimo de Abraão com ele, o seu envolvimento íntimo com ele, o meu envolvimento íntimo com ele, um desenvolvimento de fé íntima com ele. Ele deseja que tenhamos condições de usufruir de todas as coisas que ele criou. Todas as coisas que ele criou. Ele quer fazer de nós, espiritualmente falando, a imagem do seu Filho, a nação santa, sacerdócio real, de verdade. De todos nós. De todos nós. Abençoar-te-ei, a terceira promessa. Deus quer que cada um de nós, a partir de Abraão, a bênção declarada a ele, nos alcance. É plena dependência do Senhor. É pura bênção caminhar com o Senhor. Mesmo que haja desertos, mesmo que haja tempestades, mesmo que haja pedras no caminho. É bênção caminhar com o Senhor. O chamamento de Abraão é para transformar ele. E a partir dele, chegar até nós essa transformação. Até nós essa transformação. E ela chega até nós. Então Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, nos chama a responsabilidade de olhar para esse homem que larga tudo para obedecer. Que larga tudo para confiar. Para ser abençoado e ser bênção. Porque não podemos ser egoístas. Deus, ele quando chama Abraão, ele não chama Abraão para o egoísmo. Somente você, a sua família e o futuro povo que sairá de você será abençoado. Não. Todas as famílias serão abençoadas através da sua vida. Através do seu descendente, da sua descendência. E tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Após ter feito todas essas promessas ao patriarca Abrão, ainda Abrão, Deus lhe revelou que ele deveria ser bênção, Baraque. Bênção. Ser Baraque na vida de todos que estavam à sua volta. Ele leva
não é? A sua esposa, Sarai ainda, né? E seu sobrinho Ló. Ele leva. E toda a riqueza que ele tinha. E vai embora. E parte. Havia algo ainda que faltava naquele homem. Não é? Como que essas bênçãos que Deus está declarando para ele, estamos aqui na quarta bênção, tu serás uma bênção? Como que a descendência desse homem chegaria até nós se não conseguia ter filhos? Não é? Não conseguia ter filhos. A quinta bênção é: abençoarei os que te abençoarem. Como é bom ser abençoado. E como é bom abençoar pessoas. É bom ser abençoado por alguém e é bom abençoar alguém. Isso é maravilhoso. Não por troca. Não por títulos. Não para ficar aparecendo. Mas porque há um propósito de chamado. Não é fazer alguma coisa para chamar a atenção para mim. Mas para o Senhor, digno de honra e louvor unicamente. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Então setou uma bênção. Setou uma bênção. Porque abençoarei os que te abençoarem. O Senhor se revela como um Deus recompensador aqui. Não há troca com Deus, lógico que não. Não é? Mas Ele nos recompensa. Ele cuida de nós. Ele mostra que está atento a tudo que nos sucede. Vou abençoar as pessoas que caminharem contigo no propósito de te abençoar. Porque elas receberão a tua bênção. Esse é o propósito da vida de Abraão. Esse é o chamado da vida de Abraão. Todos que estão à sua volta, Abraão, serão alcançados pela tua bênção. Porque te abençoando, caminhando com você, serão abençoados. Vivendo à sua volta, serão abençoados. Olha o que acontece com seu sobrinho. Olha aí, né? Olha para cá e olha para lá. Pode escolher o lugar que você quer ir. Abraão que tinha que escolher, não é isso? Quem que Deus chamou? Ló ou Abraão? Abraão. Mas quando chega aquele momento de ter que a briga dos pastores, né, dos cuidadores de rebanho, né, animal, vamos falar assim, os pastores de animais, né, aquele conflito entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, e aí a necessidade deles de se separarem. E você escolhe o lugar que você quer para você e eu vou para a direção contrária. No chamado dele, Deus o estava levando para Canaã. Para Canaã. Ló escolhe o lugar onde depois seria consumido pelo fogo. Né? Conhecemos a história lá das duas cidades. Então, a sexta bênção é: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Estranho isso, né? Coitado de quem se levanta. Não existe mais esse negócio, não toquei nos ungidos do Senhor, certo? Na verdade existe. Porque ungido todos são aqueles que creem. O mesmo Espírito que está aqui, está aí em você que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fomos batizados na mesma unção. Certo? Então não toquei nos meus ungidos, vamos lembrar que é a questão do contexto do Antigo Testamento. Mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tem gente que só quer se dar bem. Tem gente que só quer ser do contra. Que se não for eu, né, que tiver na mídia, tiver no holofote, vou torcer contra. Vou torcer contra. É nesse sentido. Deus coloca uma bênção sobre esse homem. Sabe, as pessoas que caminharem com você serão abençoadas. As pessoas que não caminharem com você, busque a bênção delas. Certo? Busque a bênção delas. Então, fica muito claro que as pessoas no sentido amaldiçoadas, não é no sentido que Deus quer que a pessoa seja amaldiçoada, não é isso não. Mas escolhas. Nas suas escolhas. Olha o que Ló escolhe. E olha o resultado da sua escolha. Olha as consequências da escolha mal feita de Ló. Mas Abraão vai lá e resgata ele. Ai de Ló se Abraão estivesse ali. Lembrando do estudo anterior, né? Aí mesmo assim, Abraão, né, intercede a brecha pela cidade, de 50 ele cai para 40, de 40 para 30, de 30 para 20, de 20 para 10, e na verdade tinha somente Ló, a esposa e suas duas filhas. Só tinha 4 pessoas que na verdade são arrancadas lá de dentro na marra, queriam ficar lá. Quantas pessoas querem continuar perdidas nos seus caminhos? Então, essa é a maldição.
Sabe aquela questão de Abraão? Vai dizer que Abraão ficou triste pelo seu sobrinho? Vai dizer que Abraão não se entristeceu pela escolha errada do seu sobrinho? Foi Abraão que chamou ele para caminhar junto com ele. Deus chama Abraão e Abraão chama ele. E aí, as más escolhas, a gente vai culpar o outro e Deus. Porque, na verdade, a culpa é minha, das minhas más escolhas. Se eu erro o meu caminho, se eu quebro a minha cara, desculpe o termo bem claro, a culpa é minha, das minhas más escolhas. As minhas escolhas hoje dirão quem eu serei amanhã. As suas escolhas hoje dirão quem você será amanhã. Então, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque a escolha que você faz hoje nele será bênção na sua vida. Bênção na sua vida. A sétima bênção é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí é que começa a coisa a funcionar ao nosso lado. Aos gentios. Essa bênção teve o cumprimento total na semente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Este propósito maior da nossa chamada, do chamado de Abraão que chega até nós, é o reconhecimento que Deus fez Jesus Cristo de Senhor e Messias e Cristo. Esse é o reconhecimento. Basta aceitar Jesus e entender que Jesus é o Senhor e o Salvador que foi enviado pelo Pai, o Messias, o Cristo prometido. E entender e caminhar nos seus passos, nos seus caminhos, que na verdade são os passos e os caminhos do seu Pai. E aí há essa questão, não é? E aí, como que a bênção de Abraão chega até nós, tirando Israel de jogada e substituindo Israel pela igreja? Isso não é lógico. Isso não é lógico. E quem vai tratar disso mais detalhadamente? O apóstolo Paulo vai tratar disso mais detalhadamente. Gálatas capítulo 3, verso 13 a 14, declara que essa bênção chega até nós. Vamos ler? Gálatas capítulo 3, de 13 a 14. Gálatas 3, versos 13 e verso 14, que diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, até nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Mediante a fé. Deu para entender o que Paulo quis dizer aqui? Isso para que em Cristo, verso 14 de Gálatas 3, isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, até nós que não somos judeus. E lembrando, mesmo sendo descendente de judeu, né, bisneto de judeu, fui arrancado da oliveira, como todo Israel foi arrancado da oliveira, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Chegasse até nós. Não há substituição. Há um período de... não está enxertado. Há um período. E Paulo vai tratar isso lindamente por causa do orgulho humano. Ele vai tratar isso belamente por causa do orgulho humano. Uma vez que Paulo defendeu a salvação dos gentios através de Cristo, sendo esses gentios enxertados na oliveira. Lembra? De Paulo tratando isso em Romanos capítulo 11. Então Gálatas capítulo 3, 13 e 14 vai dizer que a bênção de Abraão chega até nós através de Cristo Jesus, o Messias. E Romanos capítulo 11 vai tratar dos ramos naturais e da oliveira braba, que somos nós, ou os ramos não naturais. Vai tratar disso. Então a bênção de Abraão é para abençoar todas as famílias da terra, e não uma família ou um povo exclusivo. Não é. Não é. E Paulo, com todo o ardor no seu coração e com toda a paixão no seu coração, vai tratar exatamente sobre isso em Romanos capítulo 11. Vai tratar exatamente desse assunto em Romanos capítulo 11. Ou seja, que foi necessário tirar da oliveira alguns ramos naturais, os judeus. Então foi necessário que alguns judeus fossem arrancados da oliveira, que é o Senhor. Que é o Senhor. Por causa da sua incredulidade no Messias chegado.
Foi necessário isso acontecer. Foi necessário que alguns ramos naturais fossem arrancados por causa da sua incredulidade. Abraão creu. Não é? Abraão creu e partiu confiado no Senhor. E por causa dessa esse momentâneo desligamento da oliveira, a porta se abre aos gentios. Por causa da incredulidade de alguns, ou de alguns judeus, oliveira, ramo natural, que foram tirados alguns, abriu espaço para você e para mim. É isso que Paulo trata no capítulo 11 de Romanos, exatamente isso. Então, os ramos naturais que pela incredulidade no Messias vindo foram cortados. Foram cortados. Exatamente isso. Cortados. Os ramos não naturais, ou seja, nós, eu e você, gentio, não judeu. Certo? Só para entender isso. A oliveira braba que Paulo trata, nós, os gentios, os não judeus, para ficar bem claro, que creram no Messias vindo, no Cristo vindo, foram enxertados nessa oliveira. Foram enxertados nessa oliveira. Então, mesmo que haja essa tal de teologia da substituição da igreja, não é, que substitui Israel, nós não podemos pensar nisso assim ainda não. Existe uma promessa que Deus unirá em uma única vara a tribo de Judá, ou seja, os judeus, e a tribo de Efraim, os gentios. Há uma promessa que chegará o momento que Deus unirá numa única oliveira, num único tronco, alimentado por uma única raiz, judeus e gentios. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. A oliveira continua a mesma. A oliveira continua a mesma. A mesma. Só que esses ramos naturais que foram arrancados pararam de ser alimentados por essa seiva. Deixaram de ser alimentados por essa seiva. Da raiz da oliveira verdadeira, do tronco da oliveira verdadeira. Todos somos ramos, judeus e gentios, que creem em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Messias vindo, o enviado de Deus, o Cristo. E esses assim são salvos e enxertados, judeus enxertados de volta. E nós, gentios, oliveira brava, enxertados também. Um só povo, um só rebanho, um só Senhor. Não existe essa, substituição. Houve necessidade na presciência de Deus, na sabedoria de Deus, que os ramos naturais fossem alguns arrancados, para depois voltarem a ser enxertados, para que houvesse espaço para eu e você. As promessas feitas a Abraão não foram feitas apenas pensando na família de Abraão, na nação de Israel que viria. Não foi pensando nisso nos hebreus, mas em todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Judeus e gentios. Lembrando mais uma vez, há uma profecia que Deus juntará numa única vara Efraim e Judá. Judeus e gentios, numa única vara. Por que judeus, é claro, entender que é a tribo de Judá? Mas por que Efraim? Por que somos a tribo de Efraim? As 10 tribos do norte, lembra? Quem era a tribo principal das tribos do norte? Lembra que fica no sul, não é? Judá e Benjamim, certo? E 10 tribos, e as outras tribos, na verdade, né? Isso, as 10 tribos, no reino do norte. E o clã principal, a tribo principal era Efraim. O que Efraim faz? Efraim se prostitui. E aí Samaria cai, não é? Israel cai em 722 a.C. Cai. Quase 200 anos depois, Judá cai também. Mas por causa desse envolvimento de Efraim, aí Efraim começa as tribos do norte começam a se misturar com um povo que não era hebreu, que não era hebreu, judeu. E aí começa a nascer os samaritanos, lembra? E surgem os samaritanos aí nessa mistura. E essa tribo, as 10 tribos do norte se espalham sobre toda a terra.
E Judá fica lá. Mas quase 200 anos ainda firme. Não é? 586, 722 cai Samaria, 586 com Nabucodonosor, não é? cai Jerusalém. Judá, Jerusalém, Israel, Samaria. Cai. Tudo acontece. Tudo acontece. Não é? Para que houvesse a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo acontece. Então, nessa polêmica toda, não é? nessa questão teológica toda que às vezes surge, né? que é a substituição, nós vamos entender que isso não aconteceu. Os ramos, Paulo mesmo disse, eu sou judeu que crê no Messias. Foi enxertado de volta na oliveira verdadeira que é o Senhor. Foi enxertado de volta. E aí, essas promessas feitas a Abraão foram feitas para a sua família, para a minha família, para as famílias que ainda irão existir até que Cristo volte. Paulo debate o orgulho. Paulo bate de frente com o orgulho. Alguns ramos naturais judeus se vangloriavam por serem judeus. E havia aquela briga de judeus e gentios. Não é? E os ramos bravos, ou a oliveira brava, né? Os gentios, foram enxertados e começaram a se acabar. Mas tanto judeus como e gentios foram enxertados na mesma oliveira, o Senhor. Os novos que vão sendo enxertados precisam ter humildade para entender isso. Aqueles que vão sendo enxertados, judeus e gentios, precisam ter humildade para entender isso. Que Deus quer fazer de nós e está fazendo de nós um único povo, uma única nação, para um único Deus verdadeiro. Para um único Deus verdadeiro. Então, esse embate de Paulo, essa defesa de Paulo, ao mesmo tempo ele luta para que os seus irmãos judeus se convertam, mas o seu chamado é para os gentios. Não é? Mas ele mesmo disse, a minha expectativa é que eles se convertam. Entendam que Cristo é vindo, que o Messias é vindo. Não é? E aí, Romanos capítulo 11 vai nos mostrar isso. Exatamente isso. Os ramos enxertados. Não é? O verso 11 de Romanos 11 diz assim, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? O quê? Os ramos naturais, os judeus. De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, do ramo natural dos judeus, dos hebreus, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Por causa disso, a bênção de Abraão chegou a nós. Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, Abraão, através do seu descendente, que hoje sabemos que é Cristo. Cristo Jesus, o Messias. Mas a transgressão deles, continua, o verso 12 de Romanos 11, mas a transgressão deles significa riqueza para o mundo. E o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a plenitude deles, quando voltarem a ser enxertados na oliveira, que é o Senhor, por crerem em seu Filho que veio para buscá-los, para tirá-los da incredulidade. Estou falando a vocês, gentios, Paulo continua falando, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns, para que sejam enxertados como ele foi. Pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo. O que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Não é? Despertar aquele que dorme, gentios e judeus, para voltarem a ser enxertados. Então Paulo quer combater o orgulho humano. Eu sou melhor do que aquele, eu sou mais crente do que aquele, eu sou mais santo do que aquele, eu sou nação santa, mais santa do que aquela outra nação. Não. Deus quer convidar e chamar um único povo para viver num único tronco da oliveira que é Ele. É Ele. Se Deus achou lugar para os ramos bravos, que somos nós, né, na oliveira, certamente Ele está disposto a reenxertar os ramos naturais.
Israel será salvo. Isso dói. Sabe por que dói? Por causa do orgulho humano. Aqui labuta o sangue hebreu e o sangue gentio ao mesmo tempo. Isso dói no coração. Dói no coração. Mas um dia todo mundo vai entender esse amor. Paulo, Israel será salvo. Porque voltará a ser enxertado na oliveira. Não é por causa do cristianismo. Não é por causa do judaísmo. É por causa de Cristo que o Pai envia para buscar o que se havia perdido. Eles e nós, enxertados nele, no Pai, para nos alimentar da raiz santa, para nos alimentar da seiva santa. Se a raiz, Paulo diz isso, se a raiz é santa, todos os ramos são santos. Porque se não for, é arrancado e jogado no fogo. O próprio Cristo diz isso. Paulo, então, combate o orgulho dos gentios, mostrando que a incredulidade dos judeus abriu a porta. Larga de ser orgulhosos. O que está acontecendo com eles tem propósito no Pai. Porque chegará o dia que Israel será salvo. Versos 26 e verso 27 de Romanos 11. Há muita interpretação errada dessas frases, desses versículos, considerando que houve uma substituição. Paulo estaria dizendo aqui que todos os judeus carnais ainda serão salvos? Não. Paulo está querendo dizer aqui que todo gentio carnal será enxertado? Não. Pelos frutos vos conhecereis. Pode uma árvore boa dar fruto mau e pode uma árvore má dar fruto bom? Jesus não disse isso? Então não adianta, sepulcro caiado e máscara vai cair um dia. Ou se arrepende e abandona o mau caminho, ou cairá na perdição eterna. Paulo não está aqui dizendo que só porque é nação de Israel, todos serão enxertados de volta. Não. Paulo não está querendo dizer também, que aí é universalismo, que todos os gentios serão enxertados também. Não. Mas todos que creem que o que Deus fez de seu Filho Jesus Cristo, Senhor e Messias, serão salvos. Senhor e Cristo serão salvos. A salvação dos judeus seria possível somente através da fé deles, como mostra as citações do Velho Testamento. O Velho Testamento. Isaías 59, 20 a 21. Que mostra a salvação daqueles que se convertem num contexto que demonstra a culpa dos judeus rebeldes. Não é a mesma coisa que os gentios rebeldes? Quantos ouvem a palavra? Não é? Os judeus têm a Torá nas mãos, trabalham com a Torá, os ortodoxos no caso, não é? Os messiânicos, os que estão trabalhando aí para a restauração, como dizem, creem no Messias vindo. O cristianismo crê no Messias vindo. Não é? Mas não é cristão, nem grego, nem hebreu, nem indouto ou douto. Porque todos são um no Senhor. Ele é o tronco, a raiz, o tronco da oliveira. E nós enxertados nele. Ramos naturais e ramos não naturais. Mas o ramo não natural precisa se arrepender do seu mau caminho. Precisa se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Paulo então está combatendo o orgulho humano, tanto de judeus como de gentios. Principalmente aqui dos gentios. Que através da incredulidade dos judeus, ou seja, não creram que Jesus veio como Messias, a porta se abriu para nós, os gentios. Fica claro em Romanos 11, verso 25. Claro isso. Romanos 11, verso 25 diz assim, olha só. O que diz Romanos 11, verso 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, a falta de justiça,
a falta de compaixão, a falta de amor próprio e amor ao próximo. Não é? Paulo está combatendo isso. Então, irmãos, quero que vocês fiquem claro na mente de vocês esse mistério. E que não se sintam orgulhosos, não sejam presunçosos. Israel experimentou parcialmente o endurecimento. Nem todos ficaram endurecidos. Muitos creram no Messias naquela época e muitos creem no Messias hoje. Já vindo, já chegado. Cristo revelado. Se feito homem. Não é? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de poder e graça, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Creram nisso? Também creram nisso. E aí, assim todo Israel será salvo, como está escrito, acabamos de ler. Não é? Até que chegue a plenitude dos gentios, ou seja, todos aqueles que serão salvos, enxertados na oliveira. Enxertados na oliveira. Serão salvos. Serão salvos. Lembre sempre disso. Então, Paulo ainda luta com isso. Tudo isso nos aponta para a bênção de Abraão. Lembra? Você toma uma bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas em você. E o que acontece na plenitude dos tempos? O Verbo se faz carne. Não é? O Messias vem. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não é? E hoje essa revelação chega até nós. E entendemos que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enviado pelo Pai, para nos resgatar da nossa vil maneira de viver. Através da fé em Cristo, não é? Somos reconciliados, enxertados na oliveira os gentios e reenxertados os judeus que passam a crer no Messias. Isso é precioso de entender. Então é quebra de orgulho que Paulo está tratando aqui o tempo todo em Romanos 11. O contexto prova que não Israel é um povo carnal, não é isso. Não é? Não é só Israel todo será salvo. Não. Todo gentio será salvo. Não. O carnal não será salvo. Não será enxertado. Não será enxertado. E ainda fala, Paulo ainda fala. Não é? Ele ainda continua falando. Esteja certo. Porém disso, foram cortados devido à incredulidade. Verso 20, não é? De Romanos capítulo 11. Eles foram cortados por causa da incredulidade de quê? Que o Messias veio. Não é? E você permaneça pela fé. Não se orgulhe, mas tenha temor, respeito, honra ao eterno Deus. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, tirou alguns ramos naturais, também não poupará você. Então não se orgulhe porque você é crentão, que você é cheio de conhecimento, que você conhece a Bíblia de capa a capa. Se isso é só uma fachada. Se você vive em pecado, se você vive desejando o mal do outro, se você verdadeiramente não mudou de direção. Por causa da incredulidade, Israel foi tirado da oliveira. Por causa da credulidade, os gentios foram, os que creram, foram enxertados na oliveira. E por causa da credulidade em Messias vindo, os judeus estão sendo enxertados de volta. Enxertados de volta. Porventura considera a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Com Deus não tem máscara. Ou você está enxertado ou não está. Ou estamos enxertados ou não. Chegará um dia que tudo será revelado. Tudo que estiver oculto será revelado. Então com Deus não se brinca. Ele é soberano. Se ele fez isso de tirar os ramos naturais, imagina os não naturais. Que se acham, que só tem aparência, mas por dentro é sepulcro, que só tem morte, podridão, incredulidade, maldade,
egoísmo, inveja. É isso mesmo. Sabe? Senhor, eu não sou como esse, Senhor. Eu oro 3 vezes por dia, jejuo, entrego minhas ofertas, eu compro tudo, Senhor. E o outro está lá, Senhor, tem misericórdia de mim, não é isso? Aí Jesus pergunta, quem que saiu ali perdoado, quem que saiu ali abençoado? O orgulhoso ou o que se humilhou? Por causa de orgulho, Israel foi tirado da oliveira. Por causa de orgulho, muitos gentios não são enxertados. Então, tem uns parasitas, sabe? Que rodeiam a oliveira e acham que são ramos. Mas é Deus que sabe isso. Só estou comentando. É Deus que sabe. Jesus mesmo disse que quem separar bode de ovelha não somos nós. E os anjos virão e separarão. E aí Jesus falava, bendito do meu Pai, entre para o lugar prometido e vocês vão para a eterna que está preparada para vocês. Certo? Isso vai acontecer. Vai acontecer. Então, precisamos entender que a bênção de Abraão chega até nós. Não há substituição, meus irmãos. Por mais que você acredite nisso como meu irmão em Cristo. A igreja não substitui Israel. Somos um único povo enxertado na oliveira. Deus, ele na sua bondade, severidade, como diz Paulo aqui, tira os ramos naturais rebeldes, incrédulos. Eles eram ramos naturais, estavam ali nele. Mas a promessa dada a Abraão é que bendita seria todas as nações, bendita seria todos os povos, benditos seriam todos os povos na sua descendência, ou seja, no seu descendente. O Messias. Quem não creu que estava lá, foi arrancado. Para que essa bênção de Abraão chegasse até nós. Um dia chegará isso. Um só povo, um só Senhor, um só rebanho. Isso ainda vai acontecer. Mas é preciso quebra de orgulho. A bênção de Abraão chega para sua casa. A bênção de Abraão chega na minha casa. A bênção de Abraão chega a todas as nações e todas as famílias em Cristo Jesus. É nele que chega. Precisamos lembrar disso. Para que possamos entender maravilhosamente a graça de Deus. As promessas feitas a Abraão foram feitas a nós através de seu filho que nos alcançou. Deus não estava para finalizar pensando somente em famílias hebreias. Em todas as famílias da terra. Você toma uma bênção, Abraão. Seja baraque na vida das pessoas. Ele demonstra isso o tempo todo. Cometeu alguns erros como você comete, como eu cometo erro. O ser humano comete erro. A Bíblia é tão maravilhosa que eu sempre comento isso, né, lá na igreja, nos estudos, que não esconde o erro dos seus heróis. A Bíblia não esconde as falhas humanas dos homens e mulheres que Deus chamou. Não é? Não esconde os erros, as falhas das pessoas que Deus chamou. Então Deus chama Abraão para uma grande responsabilidade de, através da sua descendente, ou seja, o seu descendente, a sua descendência, o seu descendente chegasse até nós, a bênção. A bênção de Abraão. E quando a plenitude dos gentios estiver completa, todos os gentios, ou seja, toda a tribo de Efraim for salva, e aí, não é? Toda a tribo de Efraim, todos os gentios estiverem enxertados na oliveira, que é Deus, Israel será salvo. Que aí sim. Não estou aqui falando de Deus escolher o perdido e salvos. Não, na plenitude dos gentios. Não sei quantos são, nem temos ideia. Só Deus sabe. Quando se completar a quantidade de gentios que são salvos, não estou falando aí de doutrina calvinista, nada disso. Não é esse o meu ponto de vista. Tá bom? Para ficar claro. Mas quando todos, antes da volta do Messias, de Cristo Jesus, a sua segunda vinda, quando ele vier na sua segunda vez em poder e glória, não é, para julgar as nações, todas as famílias que foram abençoadas e enxertadas, todas as famílias, todas as pessoas, na verdade, foram enxertadas de volta na oliveira, estão salvas. Serão salvas. Por isso que diz aqui Paulo, que aí quando completar todo o número dos não-judeus, Israel vai ser enxertado plenamente, aqueles que entenderam o Messias.
Porque não temos que entender que todo Israel será salvo no sentido pleno da palavra, não é? Mas todo Israel será salvo porque na oliveira estará gentios e judeus, um só povo e um só Deus, unidos, Judá e Efraim, numa única vara, que é o Senhor. Que Ele te abençoe como família, que Ele te abençoe como ser humano, que Ele te use para abençoar outras pessoas, sabe? Que nos use para isso. Então, a bênção do Messias nos alcança por causa da bênção de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações, dependendo da sua versão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua é bendita, Baraque, não é? A minha é de todos aqueles que entenderam, judeus ou não judeus, que Cristo é o Messias. Cristo é Messias, lógico. Que Jesus, Cristo, ou seja, Jesus é Messias, o enviado de Deus. Aquele que Deus ungiu. Messias significa isso também, unção, ungir. O ungido de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, quando tudo se completar dos gentios, as oliveiras, os ramos naturais voltarão a ser enxertados, aqueles que entenderam Jesus Cristo, o Messias. Que Deus te abençoe e te faça entender cada vez mais esse propósito de Deus, ou seja, abençoar todas as famílias da terra através de Abraão, nos dando Cristo. É isso que foi o propósito de Deus lá no chamado de Abraão. Olha o que Deus faz. Quanto tempo atrás, quantos e quantos séculos atrás, Deus já estava pensando na sua família, na minha família, na sua casa, na minha casa, na nossa nação brasileira. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Fecha os teus olhos e que Ele, o Senhor, que é o abençoador, não é? Continue cuidando de você. Que Ele, o Senhor, que cuida de tudo, continue cuidando daquilo que está além da sua força. Ele, o Senhor, continue cuidando de você e te dando graça, te demonstrando graça, sabe? Te mostrando o amor maravilhoso que Ele tem por você, por mim e por nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Porque quando o Senhor chama Abraão para ser bênção, o Senhor pensava em nós, em cada ser humano dessa face da terra, Senhor. O Senhor pensava em todas as gerações, em todas as nações. Ó Senhor Deus, como as nações estão passando por dificuldade nesse momento, Senhor. Dificuldade, Senhor Deus, de saúde, dificuldades políticas que chega até as nossas famílias. Chega na ponta que somos nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Cuida da nossa nação. Cuida das nações como o Senhor tem cuidado. Muito obrigado por isso. Com a tua mão poderosa e forte. E Pai, cuida de cada um individualmente como o Senhor tem cuidado. E abençoe com a bênção que a partir de Abraão nos alcançou. Cada família, cada lar. Direcione a cada um com a tua mão de graça e poder, Pai. E que haja em nós quebrantamento. Ó Senhor Deus, por causa do endurecimento de coração e falta de quebrantamento, Israel foi excluído da oliveira. Foi tirado, cortado da oliveira. A porta se abriu a nós, gentios, Senhor, para que pudéssemos entender o teu amor através do teu Filho Jesus Cristo, o Messias. E agora, Pai, cada vez mais cresce esse entendimento através dos meus irmãos, agora falando com sangue judeu que corre aqui, Pai. Tem misericórdia de Israel, Senhor. Como Paulo buscava aquele povo, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos use também para alcançar os nossos irmãos judeus, que talvez não entendam ainda o Messias chegado. Mas não somente eles, Pai. Todos aqueles que estão espalhados na terra, gentios, para que possam entender o teu chamado amoroso através do teu Filho Jesus, a bênção de Abraão chegando a todas as famílias. Ó Senhor, e seja com aqueles, Pai, que brincam e não têm temor. Que possam, Senhor Deus, se arrependerem e deixarem de ser incrédulos. Ajuda-nos na nossa pequena fé, para que possamos mostrar
demonstrar a bênção de Abraão que chegou até nós através de teu Filho Jesus Cristo, que se deu por nós, sendo nós tão pecadores, gentios e judeus. Muito obrigado, Pai. Despede-nos com a tua graça, com teu amor e com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus continue te abençoando, cuidando de você, da sua casa, da sua família, tá bom? E vamos continuar caminhando, amando, servindo a esse Deus em temor, com alegria no coração, sabe? Buscando a Ele todo o tempo, todo o tempo. E então chegará o fim chegará. E um dia estaremos todos juntos. Que em nome de Jesus a sua vida seja cheia de bênção, a sua casa seja cheia de bênção, e que em nome de Jesus tudo aconteça para a glória do nome dele. Amém. Eu sei o mundo não te braços abertos eu vi no seu olhar desejo pela vida. Existe um lugar para descansar. Eu sei que é difícil acreditar. Eu sei que é difícil respirar. Onde está você? Espere mais um dia. Existe alguém que olha por você, além de mim. Eu sei existe um Deus que não se esqueceu, não se esqueceu. Olhe para o céu, o amor vem de lá. A noite fria vem pra depois passar. Oh, Deus não se esqueceu, não se esqueceu. Sua lágrima recolheu para enxugar. Ele é tão bom, sim, ele é tão bom. Deus é bom. Ele é bom. Quando tudo ao seu redor tentar te convencer do contrário, lembre-se: Deus é bom. As circunstâncias ao nosso redor podem mudar, o estado do nosso coração pode mudar, mas Deus permanece o mesmo por todo sempre. Por todo sempre Ele não muda, e por todo sempre Ele é bom. Ele é bom. Se você deixar, Ele continua querendo cuidar de você. Se você deixar, Ele continua querendo levar você nos braços. Mesmo que a dor seja insuportável, mesmo que o desespero diga que o dia não vai voltar a brilhar, não dê ouvidos, não dê ouvidos, não dê ouvidos a outras vozes.
mentira só tem poder se você der ouvidos a ela. Ela só tem autoridade sobre a sua vida se acreditar que ela é a verdade. Dê ouvidos à verdade.